Bom, muito obrigado pelo convite. Até parabenizar sinceramente, francamente, a organização desse evento, né? Pessoal muito sério, né? Fazendo tudo com muito amor, com muita dedicação. Então, é uma honra mesmo estar no meio de vocês aqui. Muito obrigado pelo convite. A gente vai falar um pouco... Esse quadro, essa pintura... é da primeira cirurgia com anestesia, né? Então, por que isso? Porque a gente vai falar um pouco sobre a evolução do pensamento sobre saúde e doença, né? E tentar falar um pouco sobre o paradigma da medicina vigente, a hegemônica, né? Chamada de alopatia, e mostrar onde é que a homeopatia entra nisso e qual é o paradigma e qual é a diferença entre uma coisa e outra. Porque, na verdade... a gente fica discutindo terapêutica, mas vocês vão ver que a terapêutica ela é compatível com a concepção que você tem de doença. Então, se você acha que a doença é uma coisa, a terapêutica é essa. Se você acha que é outra, então a terapêutica é outra. Então, ficar discutindo terapêutica é uma coisa esquisita se a gente não discutir primeiro o que eu acredito que seja a doença, né? Isso essa história, e eu vou falar um pouco também sobre complexidade, sistemas complexos, vou falar um pouco sobre homeopatia também. Isso tudo está nesse livro, né? Esse foi o primeiro livro que eu escrevi que não é necessariamente técnico. É um livro que qualquer pessoa que goste um pouco de filosofia da ciência e tal pode ler, né? Parece que vai ter um lançamento do livro já tarde, o relançamento aqui a gente vai estar aí lá pelas 15 horas, quem quiser. Ok. Agora parou de funcionar, depende do lugar, né? Lembrar que a gente vem lá de São Paulo, do Hospital do Servidor Público Municipal de São Paulo. Nós temos a associação, que é a ABRA, né? Associação Brasileira de Reciclagem, Ciência e Homeopatia. O nosso serviço também na Universidade Federal Fluminense, a Unifesp também, onde a gente tem algumas pesquisas no núcleo de pesquisa sobre doenças neuromusculares. Ok, então, precisa achar o lugar aqui, né? Às vezes não funciona, então aqui mesmo. Esse crânio aqui, é só um exemplo, né? Foram encontrados milhares de crânios desses trepanados na Eurásia, aqui na América, principalmente no Peru, né? E eles acreditam que esses crânios trepanados eles sejam tenha sido uma prática médica, né? Disseminada aí. Achava-se então possivelmente que a doença era um espírito. E esse espírito entrava no crânio da pessoa, né? E para tirar então tinha que fazer um furo, né? Acho que a terapêutica está correta, né? A questão é a concepção de doença, né? Bom, muitos sobreviveram. Não sei se ficaram bons, mas porque a trepanação, inclusive, está regular, né? Significa que o indivíduo sobreviveu à tal da trepanação, pelo menos, né? Dando um pulo assim para a Idade Média, nós vamos chegar numa outra concepção que é a pedra da loucura, né? Então, assim, a doença é causada por uma pedra que fica incrustada dentro do crânio do indivíduo. Então, eu vou lá e removo essa pedra, né? E isso é uma terapêutica correta, né? A questão também volta a ser a concepção de doença. A doença é uma pedra que está na cabeça, mas a terapêutica está certa. Se eu acredito isso, então, né? Então, pulando para os nossos tempos, nós também temos uma craniotomia, né? E a craniotomia ela vem da ideia de que a doença é algo, né? Um tumor, por exemplo. E aí eu vou lá, abro o crânio e tiro o tumor, né? A terapêutica está correta, né? A questão, de novo, é a concepção de doença, se isso é correto ou não. Não sei se vocês repararam, mas essas três concepções têm coisas em comum, né? A primeira coisa em comum é que a doença é um mal, necessariamente, né? E esse mal ele é independente do indivíduo, e ele precisa ser removido. Dá para sacar isso, não? Que é igual? É igual, não é? Um é um espírito que precisa fazer um furo, o outro é uma pedra que precisa arrancar, o outro é um tumor que precisa tirar.
De qualquer jeito, a doença não pertence. Ela não pertence, ela é algo à parte, ela é necessariamente um mal e ela precisa ser removida. Esse paradigma é comum desde a era neolítica, né? A medicina vigente, ela também está baseada nisso. A medicina vigente, ela tem outros paradigmas importantes, além desses, né? Então, é material, é mal, precisa ser removido. Além disso, ela criou um paradigma tecnológico, materialista e analítico. A tecnologia acabou se confundindo com ciência, né? Não tem muito assim, não tem nada a ver e tem, né? Então, tecnologia não é ciência, ciência não é tecnologia, mas, de fato, a medicina acabou assumindo que a ciência é tecnologia e acabou entrando no aspecto tecnológico dentro da própria medicina. Quer dizer, o que não é tecnológico não é científico. Esse paradigma materialista, ele também analítico, né? A doença ela está na célula. Então, hoje em dia, vamos tentar descobrir onde é que está o câncer, né? Então, talvez ele esteja na posição do enxofre orto no anel benzênico. Sabe como é que é? Vai na análise, tentando achar a doença lá dentro da célula, dentro da molécula. E quanto mais eu falo de molécula, de célula, parece mais científico também, né? Porque tem aqueles aparelhos tudo, né? Então, aqueles caras... É cientista, né? Bota uma roupa lá. Então, isso assumiu o caráter de ciência. Pensando sobre isso, até eu coloquei essa foto aqui do estado de São Paulo, quando morreu o Steve Jobs, né? E ele morreu de câncer de pâncreas, como todo mundo morre de câncer de pâncreas, porque quem tem câncer de pâncreas morre igual ele. Gozado que o cara é assim, super informado, né? Tem muita grana, mora nos Estados Unidos. Enfim, ele tinha todas as condições para ter uma evolução diferente, né? Já que a tecnologia, e de fato não aconteceu isso. Ele morreu como todos. Então eu pergunto assim, o quanto que a medicina evoluiu, né? Quanto ela evoluiu? Aliás, coincidentemente, vocês viram na mesma página, eu só dei um close aqui, está meio ruim de ter, mas assim, experimento cria mão artificial com tato. Pô, ó, tá na mesma folha, gozado, isso aqui não é montagem, viu? Ó, tá na mesma folha, ó. Isso aqui é uma experiência do Nicoleles. Pô, não é sensacional você ter uma mão artificial com tato? Não é sensacional? Agora, isso é avanço da medicina ou da tecnologia? Você vê? Então, veja assim, o que se fala de avanço é tecnológico, não é da concepção de saúde e doença, porque a concepção continua sendo neolítica. A medicina hoje chegou a tecnologia é espetacular, mas a concepção de doença é neolítica. É medieval, né? Nós estamos ainda achando que a doença é algo ruim que precisa ser removido. Então, qual que é a síntese desse paradigma? Parou de funcionar de novo. Aí. A doença é algo à parte do organismo, ela precisa ser removida. A doença é sempre material, quer seja no macrocosmos, como é o caso de um tumor, quer seja no microcosmos. Então, assim, resumindo a questão do paradigma atual, então é assim, a doença ela é um mal, a doença não pertence, a doença tem até SIC-RG, né? É CID-10 chama. E fala assim, e se você não souber o nome e o CID da doença, não tem remédio. Por quê? Porque os remédios são feitos para a doença. Então a pessoa fica desesperada tentando descobrir qual a doença que ela tem. Porque ela pegou uma doença, entenderam? Olha como é que é o paradigma. Então você foi lá e pegou uma doença. Larga ela, então. Por que você pegou? A coisa ficou tão materialista que até as doenças psíquicas agora elas são só questões, neurotransmissores. Não é que não tenha isso. Claro que tem. Claro que uma pessoa com depressão tem problema de recaptação de acetilcolina. Claro, tudo bem. Isso a gente sabe que sim. Mas, vê, isso é a ponta do iceberg. Quer dizer, o que está por trás disso? O que leva uma pessoa a... Né? Tá? Então, e os métodos tecnológicos são os únicos considerados como realmente científicos. Não é tecnológico, não é científico. Então, tem que meter tecnologia. Né? Agora, eu vou mostrar um outro paradigma que também sempre existiu, né? Sempre teve isso. Né? Por exemplo, Hipócrates. Né? Hipócrates diz assim, não existem doenças, existem doentes.
O que ele quer dizer é assim, que não existe um ser ali que a gente precisa, vamos lutar contra a doença. Não tem que lutar contra nada, não tem nada para você lutar contra. Né? Na verdade, ele diz, a doença é um desequilíbrio dos humores. É a teoria dos humores hipocráticos. Né? Então, tinha os humores. Né? Então, dizia assim, o indivíduo está mal-humorado. Quando ele tem um mau humor, ele está doente. O mau humor é a atrabile, a doideira dele lá. E o Hahnemann, ele segue nessa linha, né, na linha de que a doença não é algo independente do indivíduo. Ele tem uma teoria vitalista, e ele diz que a doença é um desequilíbrio da força vital. Né? Então, ele baseia, então, assim, não é o mal em si, ela não é a parte, né, não tem que ser removida, ela é mais ou menos o pensamento hipocrático. E nessa linha, então, né, pronto, não está funcionando de novo. E nessa linha, então, a gente começou a trabalhar até para ver esse modelo vitalista do Hahnemann, né, que é um modelo muito legal, se a gente conseguia aperfeiçoar um pouco esse modelo. Né? E nós fomos buscar isso. Você vê, você falou muito de homeostase, né? Que a pessoa está em... aquela coisa do equilíbrio, homeostase. Né? Mas como é que ela se faz? Né? E nós vamos buscar isso na fisiologia russa. Né? Você vê, o rapaz ali está fazendo um ergométrico, né? E a pressão dele vai variar de acordo com a circunstância. À medida que a frequência cardíaca vai subindo, a pressão sistólica sobe e a diastólica cai. Né? E isso quem faz é o sistema de autorregulação. Né? Então, quem conseguiu enxergar isso de uma maneira muito clara foi esse biólogo russo, o Piotr Kuzmitchanok, que é da linha do Pavlov. Né? E ele fala uma coisa interessante, ele fala assim, que o que move a autorregulação são as imperfeições do meio. Ele diz assim, a imperfeição move a autorregulação. Toda vez que o sistema tem uma imperfeição, a autorregulação vai lá e corrige. Ela tem uma imperfeição, se não houver imperfeição, a autorregulação não funciona. Então, se não houver imperfeição, não há vida, né? Porque a autorregulação é a demonstração da vida. Né? Quer dizer, que todo ser que se autorregula é vivo, e para ele se autorregular, ele precisa ser imperfeito. Então, a imperfeição move a autorregulação. Esse é consolador, né? Você fala assim, bom, então tudo bem, nós estamos vivos, somos imperfeitos, graças à nossa imperfeição nós estamos aqui. Né? Então, é uma coisa legal isso, eu acho. Né? Então, eu fiquei fascinado com essa ideia de que a imperfeição... Né? Então, até fiquei mais tranquilo. Né? Então, a função da autorregulação é manter a... E ele criou o conceito de feedback. Né? Foi o primeiro, antes do Norbert Warner criar, ele criou esse conceito. Então, a gente fez um aperfeiçoamento dessa teoria, né, da teoria refletora de Pavlov, dos sistemas de Anoki, da complexidade, criamos uma teoria para demonstrar como é que funciona, como é que seria o funcionamento vital. Eu vou dar um exemplo da autorregulação, um exemplo simples, usando a pressão arterial. Como é que funciona esse negócio da autorregulação? Eu vou falar isso por quê? Porque eu vou falar como é que funciona um medicamento homeopático nessa teoria. Tá? Então, assim, eu tenho sempre um resultado de ação do sistema. E isso quer dizer, por exemplo, pressão arterial. Então, eu tenho lá uma quantidade de pressão. Essa pressão ela é captada por baroreceptores. São terminações nervosas que ficam na crosta da aorta e no seio carotídeo. Esses receptores eles mandam isso para o tronco cerebral. Tem uma área lá que chama núcleo solitário. Esse núcleo solitário tem como se fosse uma tabela lá, para saber, de acordo com a frequência cardíaca, qual é a pressão adequada. Né? Então, ele olha a frequência, olha a pressão, e aí ele informa um centro que também está no núcleo solitário, no bulbo, se aquilo está adequado ou não. E aí esse centro vai tomar as atitudes necessárias para normalizar a pressão, caso ela não esteja adequada. E ele vai se utilizar de programas de ação, a gente diz. É como se fosse receita de bolo. Assim, como é que eu faço para baixar a pressão? Ele diz assim, ó, aumenta a diurese, liquefação do sangue, dá vasodilatação periférica. Então, o sistema ele tem todos esses programinhas já guardados, gravados, para, em determinada situação, ser utilizado por esse
por esse coordenador de ação aí, né? Aí vai atuar sobre os órgãos efetores, que é o rim, o sangue, etc. E aí chegamos, então, de novo ao resultado da ação, que a pressão está adequada ou não está adequada. Então, nesse conceito, o que seria a doença? Como é que se produziria uma hipertensão arterial, por exemplo, né? Nós teremos aqui a possibilidade de ter uma lesão orgânica. Quer dizer, eu tenho uma lesão no rim, eu tenho uma arteriosclerose e tal, e por isso eu tenho hipertensão. Mas tem uma coisa em medicina que os médicos ficam doidos, que é a tal da hipertensão essencial ou hipertensão... como é que é? Essencial ou... pode ser. Aí, o que é isso? Quer dizer, não tem lesão orgânica e nem sempre o indivíduo está hipertenso. Por que seria isso? Aí não sabe, né? Como só tem remédio para vasodilatar, fica difícil tratar esse tipo de hipertensão. Mas a doença poderia ser decorrente, por exemplo, de deficiência desses programas de ação, não é? Quer dizer, o organismo quer abaixar, mas não sabe como. Ou até falha de transmissão dentro dessa cadeia aqui da autorregulação. Então, a doença seria imaterial. Quer dizer, a doença não teria nada lá estragado, por exemplo, no organismo. O problema é que a autorregulação não está funcionando. Por quê? Falta programa de ação, eu não sei como fazer, o sistema não sabe, então ele não consegue. Por exemplo, nós vamos fixar nossa atenção nessa possibilidade de deficiência de programa de ação. Por quê? Porque nós aprendemos com os nossos erros. E aí vem um outro elemento sistêmico, que é a cognição. O sistema ele tem capacidade de aprender. Quer dizer, toda vez que você comete um erro, por exemplo, você não está com uma pressão adequada, isso acende um sinal lá em cima. Diz assim, alguma coisa está errada. E nós vamos tentar corrigir isso. E o sistema está sempre tentando corrigir isso. E toda vez que acontece e ele consegue corrigir por algum motivo, ele aprendeu alguma coisa. Então, veja só, nesse sentido, a doença não é um mal em si, porque ela faz o sistema aprender alguma coisa, né? A gente, quando tinha sarampo, a gente aprendia muita coisa com o sarampo, né? A mãe punha a gente lá para pegar sarampo das crianças lá, quando tinha na rua, botava todo mundo já para ter sarampo logo de uma vez, né? E muitos imunologistas famosos, de universidades famosas, na época que começou a vacinação da MMR, advertiram, diziam assim, olha, nós estamos trocando o sarampo pelo câncer. E vocês veem que e essa relação imunológica, de fato, de uma maneira, ela existe, né? E, enfim, né? Então, o fato e isso é o paradigma de achar que a doença é necessariamente um mal. E muitas vezes ela vem e ensina a gente alguma coisa, né? A gente também aprende com ela. Ela pode levar à morte, à lesão, mas pode também levar à adaptação, né? Então, o sistema se utiliza de programas de ação herdados ou adquiridos para solucionar essas inequações e buscar estabilidade. Então, a doença ainda pode resultar em aprendizado. Então, a homeopatia, ela se encaixa perfeitamente dentro desse conceito. Por quê? Porque a homeopatia diz assim, ela produz uma doença artificial semelhante à natural. Né? Então, como é que é? Quer dizer, eu estou doente, você vai me fazer ficar mais doente? Falou, porque eu vou te dar uma doença artificial semelhante à natural e vou fazer o seu organismo pensar sobre isso. E quem sabe ele achando a solução dessa doença artificial, que não te faz mal nenhum, ele possa também achar de forma semelhante a solução à tua doença artificial. Então, dentro desse modelo que eu mostrei para vocês de autorregulação, a homeopatia, sendo uma terapêutica assim, ela se torna cognitiva, né? Eu pego, por exemplo, um medicamento que causa... o resultado de ação inadequado seria, por exemplo, a pressão alta, né? Então, eu pego um medicamento que causa uma sensação de pressão alta. A avaliação do resultado vai dizer, nossa, a pressão está alta. Não está, está igual, porque a doença é artificial, né? Ela só excita receptor, só. Tá. Aí, estando muito alto, o organizador de ação vai ter que se virar para arrumar programas de ação para corrigir essa nova situação, que, na verdade, não é diferente da que estava anteriormente a tomada do remédio. Fica bem claro isso, né? O medicamento cria uma doença artificial, semelhante à natural. E aí, provavelmente, ele acaba criando novos programas de ação que agem sobre o receptor e resultado de ação. Ou seja, se eu utilizar a homeopatia, eu estimulo a autorregulação.
Agora, veja o que acontece com o medicamento alopático. Na hipertensão, eu vou ter alopatia provocando o quê? Vasodilatação, aumento da diurese, não é isso? Você toma diurético, você toma beta-bloqueador, não é isso? Então, a alopatia age diretamente sobre o órgão efetor, produzindo um resultado de ação adequado, supondo que ela consiga fazer isso, né? Bom, mas se o resultado de ação está adequado, o receptor capta isso, o aferidor diz que está tudo bem, e o organizador de ação não faz nada. Ou seja, à medida que eu vou tomando o medicamento alopático, eu vou atrofiando o meu sistema de autorregulação, não é verdade? Bom, se eu tiver razão, o que vai acontecer? Quando eu chegar num médico cardiologista, alopata, tal, ele vai dizer, olha, ele não vai me dar um diagnóstico, ele vai me dar uma sentença de hipertensão. Fala assim, você tem hipertensão arterial e não vai ficar curado nunca. E eu vou te dar esse remédio e você vai ter que tomar o resto da vida. Aí você perguntar, mas eu vou tomar esse remédio nessa quantidade? Ele fala, não, provavelmente você vai tomar mais e cada vez mais, porque a sua doença vai evoluir. Por quê? Porque o seu sistema de autorregulação vai ficar cada vez mais atrofiado e mais dependente do antihipertensivo, tá certo? Então eu tenho razão, né? Quer dizer, na verdade é isso que acontece. Agora, então eu estou dizendo que a alopatia é uma porcaria e quem está tomando antihipertensivo tem que parar. É isso que eu estou falando? Não é isso que eu estou falando. Eu estou dizendo que a alopatia é paliativa e que ela atrofia o nosso sistema de autorregulação. Mas muitas vezes ela salva a nossa vida e salva os nossos órgãos. Então, veja bem, ninguém pode parar de tomar antihipertensivo nem nada depois do que eu falei aqui, porque eu vou falar, o senhor falou que tal, então eu vou parar. Não. O que eu estou dizendo é que a alopatia está sendo colocada no lugar errado. Ela é uma terapêutica paliativa e deveria ser uma terapêutica complementar. A homeopatia é uma terapêutica curativa. Então, veja só, ela é muito mais curativa do que paliativa. Então, vamos fazer o seguinte, a terapêutica de escolha é homeopática, para curar doença crônica. A alopatia fica sendo uma terapêutica complementar. Toda vez que o meu sistema não consegue sozinho fazer isso, eu vou lá e ajudo. Eu dou um beta-bloqueador, eu dou um diurético. Tá certo? Não é assim? Pronto, então não precisa brigar alopata com homeopata. Os dois podem trabalhar juntos, aliás, não tem isso, né? Quer dizer, médico é médico, ele tem que saber a homeopatia e tem que saber a alopatia. Tem que saber que a alopatia tem que ser usada num determinado momento e a homeopatia tem que ser usada como curativa, né? E a alopatia como paliativa. Pelo menos essa parece ser a verdade da prática diária, né? Bom, a nossa teoria de sistemas complexos ela tem 8 elementos. Além desses dois que eu falei, que é a autorregulação e a cognição, ela tem ainda a dissipação, a própria estrutura, que é o nosso físico, a autopoiese, que é a capacidade de recriação do sistema, né? Perde pele, cria pele, perde... Não é assim? A adaptação, que é a nossa capacidade de modificar na medida da necessidade, o nosso padrão de organização e a nossa consciência. Eu separei aqui, já que nós estamos num congresso espírita, eu separei 2 elementos. Todos os elementos eles são importantes dentro da questão até da espiritualidade, né? Mas 2 elementos são fundamentais, que é o tal do padrão da organização e a consciência. Eu acho que até o Domingos vai falar alguma coisa, né, disso, e depois, se houver tempo de debate, então eu posso dar a minha opinião a respeito disso. Eu não vou me fixar, porque não é o objetivo da palestra, mas é uma coisa que eu gosto de falar, a teoria é minha mesmo, então posso falar o que eu quiser, não é verdade? Não. Eu que criei, está tranquilo. Então, se vocês quiserem, porque é bem interessante mesmo, eu acho que, né, Domingos, a gente até estava conversando antes de... Eu acho que dá para corrigir até alguns vieses, né? Eu acho que é bem interessante discutir. Mas o nosso padrão de organização ele é um software, né? É interessante que as pessoas acham que a transmissão dos caracteres vem através dos genes, né? E não deixa de ser, de certa maneira. Mas o gene ele já é uma estrutura. E como estrutura, ele já é a incorporação física de um padrão. Então, o padrão ele vem antes da estrutura. Ele é como se fosse a planta de uma casa e eu vou construir essa casa em cima dessa planta, né? E esse padrão da organização ele é único. Ele nunca existiu nenhum igual. Toda vez que se forma um ser, se forma um padrão de organização novo. Até porque a nossa estrutura é a incorporação desse padrão e a nossa estrutura nunca vai ser igual a de ninguém.
Quer dizer, nunca houve estrutura igual à nossa e nem haverá. Portanto, não há padrão igual ao seu e nunca haverá. O seu padrão de organização é a sua carteira de identidade, ele é único, né? Então, a transmissão hereditária, até porque essa história do gene virou paragenética, virou um monte de coisa, né? Porque já se viu que o gene não é o cara que vai... Né? Nós temos 98% de semelhança com o bonomo, que é um macaco africano, né? Muito inteligente, por sinal, mas é um macaco. Né? Nós temos 98%. Na época, eu trabalhei um pouco no projeto Genoma Humano, e houve um acordo ético para não se fazer inseminação de sêmen humano em macacas bonomas, porque a chance de reprodução é quase 100%. Eu acho que andaram fazendo essa experiência, pelo que eu vejo dos políticos que tem aí, eu acho que fizeram. Mas eu não posso dizer nada. Eu não posso afirmar isso, eu não posso. Mas eu tenho fortes suspeitas de que tenham feito. E não é por semelhança física que eu estou falando. Aliás, os bonomos são bem mais inteligentes, eu diria. Vou defender os bonomos agora, sem querer ofender os bonomos, evidentemente. Bom, o outro elemento que é bem interessante na espiritualidade também é o que eu chamo de consciência, que é uma outra ideia, né? Essa consciência ela pertence a todo movimento sistêmico. Ela é causa dele e efeito ao mesmo tempo, né? E a gente fala de consciência ampla e fala de consciência individual. E a consciência está presente em todos os momentos que antecedem o movimento, ela está durante o movimento e após o movimento. Então, ela é como se fosse onipresente, né? Essa consciência. E o que eu chamo de consciência individual é um pouco mais do que a condensação de uma parte dessa consciência que é ampla, né? Que seria consciência coletiva, vamos dizer assim, mas um pouco mais do que isso. E a gente divide em nível intuitivo, a consciência em nível intuitivo, nível sensível e nível racional. Então, depois, com o tempo, se vocês quiserem, a gente pode falar um pouco sobre isso. Quando a gente nasce, a nossa parte intuitiva, né, o nosso consciente intuitivo, ele é praticamente 100% da nossa consciência. Depois, através da sensibilidade, você vê que a criança põe tudo na boca, né? Ela quer cheirar as coisas, ela enfia coisa no ouvido. Através da sensibilidade, ela começa a tomar contato com o mundo e começa a alimentar a sua consciência racional. Então, a nossa racionalidade ela vai crescendo na medida que a gente vai crescendo, né? E a gente vai deixando a nossa intuição um pouco para trás. Não que ela não exista mais, mas ela fica um pouco... Depois, quando a gente fica velho, está na hora de morrer, começa a pensar na intuição de novo, né? Eu falei, vamos abandonar essa racionalidade, essa coisa, começar a pensar, né? Pensar na alma, porque o corpo já está indo. Então, tem essa coisa, né? De intuitivo, sensível, racional, depois, de novo, intuitivo, isso durante a vida da gente toda, né? Então, é um negócio bem legal de a gente ver. Mas eu quero partir para a parte final dessa apresentação, voltando à questão da medicina hegemônica e dessa nossa nova proposta. Você vê que eu tirei isso aqui de um artigo, está muito mal escrito, por sinal, né? Fala assim, a crescente resistência humana a antibióticos poderá fazer com que esses medicamentos não sejam mais eficazes no futuro próximo, levando o mundo a uma era pós-antibiótico, na qual uma simples infecção na garganta ou um arranhão podem ser fatais, diz a OMS. Bom, primeiro que não tem ser humano resistente a antibiótico. A resistência é das bactérias. As bactérias é que são resistentes. E essa resistência é por seleção natural. Fala assim, pô, você quer brigar com bactéria? Quer brigar com vírus? Os caras fazem mutação assim, ó. Quer matar? Vamos matar essas bactérias aí. Porque... Não, melhor era entrar em acordo, sabe? Falar assim, ó, eu deixo você ficar, você não me prejudicando, você pode, porque bactéria também é gente, ela tem direito de sobreviver, né? Então, assim, vírus também é gente, não pode querer matar os vírus e tal. Não, deixa os vírus lá, porque os vírus eles são perigosos, eles são seres muito simples. Você tenta matar ele muta. É um RNA só. Aí ficam desesperados, estão criando resistência. Lógico, cara, lógico. Vão criar mesmo. E logo, logo não vai ter remédio para matar eles. Ou seja, nós precisamos arrumar um outro jeito de lidar com eles, porque esse negócio de matar já não está dando mais certo. Você faz antibiograma de Escherichia coli, tem uns que dá resistente a tudo. Fala, cara, Escherichia coli, pô, um bicho que está no intestino. Eu posso ter uma infecção a qualquer hora, está resistente a tudo. Bom,
Voltar à história do tumor de pâncreas. Esse moço, todo mundo conhece, né? É o do Ghost. Principalmente os espíritas têm que conhecer isso aqui. É do Ghost, né? Aí esse rapaz morreu de câncer, de pâncreas. Agora, olha o papo. O Patrick, com 56 anos, está perdendo a batalha contra o câncer. Perdendo a batalha contra o câncer. Sabe o que é? O câncer é um ser e ele está perdendo a batalha. Perdendo a batalha contra o câncer do pâncreas. O ator estaria... Bom, agora é gozado, né? O cara está doente com um tumor. Aí o camarada vai lá, arranca um pedaço dele. Aí pega, põe ele na quimioterapia, acaba com a imunidade dele. Pega a radioterapia, que produz câncer, e faz no lugar onde ele tem o câncer. Porra, e o cara está perdendo a batalha contra o câncer? Jura por Deus. Parece Idade Média, ou não, século XIX, né? Método de Brossés. O cara está com febre, tira 1 litro de sangue. Aí está com febre, tira mais 1 litro. Aí está com febre, tira mais 1 litro. Agora a febre passou. Aí ele morre e fala assim, fizemos todo o possível, sabe? Tiramos 3 litros de sangue. Porra, você tira a vitalidade toda do cara e depois não quer que ele morre. Ainda fala que a culpa é dele, né? Ou ele está perdendo a batalha. Fala, porra, então me ajuda, né? Em vez de me atrapalhar, pô. Né? Bom, enfim, né? Nós estamos essa é... Mas por que isso? Por causa do paradigma. Tá certo isso. Tá certo. Porque o paradigma é que tem que discutir, é o paradigma. O paradigma é que está errado. A doença não é isso que você imagina que é. Esse é o problema. Nós não vamos ficar fazendo furo na cabeça das pessoas, né? Aconteceu a mesma coisa aqui com o meu amigo, né? Então, mas nem tudo está perdido. Estou finalizando, nem tudo está perdido. Você viu só? Diz que, olha aqui, ó. O índice de brasileiros acima de 18 anos que são fumantes caiu 20% entre 2006 e 2012. Então, nesse período, caiu 20% o tabagismo. Bom, isso parece ser uma boa notícia, ou não? Ou depende? Acho que depende também. Mas, segundo consta, é uma boa notícia. Por quê? Por que é uma boa notícia? Veja o que é 20%, hein? No site do INCA, entra no site do INCA, você vai ver isso aqui, ó. Que o câncer de pulmão, ele diz assim, ó, uma vez que o consumo de derivados do tabaco está na origem de 90% dos casos do câncer de pulmão, independente do tipo, não fumar é o primeiro cuidado para prevenir a doença. Veja bem, ele está falando que, o quê? Que o câncer de pulmão é 90% de origem do tabagismo, certo? Bom, então temos uma boa notícia. Se nos últimos 5 anos, onde foi feita essa estatística, caiu 20% o consumo, e ele é responsável por 90%, 20% de 90% dá 18%. Então eu tenho que ter uma queda, né, do CA de pulmão de pelo menos 8%. Bom, pode calcular, mas ainda tem o tempo de impacto, não sei o quê. Bom, vamos pôr 5%, vai. 5%. Então, pelo menos, né, nos últimos 5 anos, nessa mesma população, eu tenho que ter uma diminuição de pelo menos, vamos botar uns 5% aí. Então, se for ver a estatística, esse também está no mesmo lugar do site. O CA de pulmão aumentou 8,8%. Bom, tem alguma coisa errada, né? Vocês estão vendo? Porque a doença não vem de fora. Eu tenho fatores desencadeantes. Tenho. O fumo... O que eu estou falando aqui? Que é para todo mundo parar de tomar antipertensivo e começar a fumar. Foi isso que eu falei. Ó, porque é assim, né? O médico foi lá, falou que é para a gente fumar e parar de tomar antipertensivo. Foi isso que eu falei. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que existem causalidades extrínsecas, mas o indivíduo pode fumar a vida inteira e morrer de enfisema pulmonar. Não é verdade? O cara pode nunca ter fumado e ter câncer de pulmão, não é verdade? Então, vê, a questão não é essa. Então, 90% é tabagismo. Isso não é verdade. Nós temos uma doença crônica que vem com a gente, que está junto desse padrão de organização, que a hora que a gente vem, a gente herda, porque a tia também teve, a avó também teve, não foi? Né? Aí é familiaridade, e essa questão da familiaridade influi nas tendências crônicas. Então, enquanto não se voltar para isso, ficar só do lado externo, mata bicho, para de fumar, isso são os fatores extrínsecos. Na doença crônica, vale muito mais o intrínseco do que o extrínseco. Embora...
né, não seja adequado fumar, embora não seja adequado isso ou aquilo, que de fato isso é um fator desencadeante, mas o mais importante, então, a da terapêutica tem que ser o lado de dentro. Quer dizer, ver qual é o nosso problema de autorregulação, tá certo? Então, o que nós propomos, né, diante dessa circunstância? Nós estamos assim, né, a medicina é isso hoje. O pronto-socorro está cada vez mais lotado de gente. Outro dia o Barradas falou que foram 980 atendimentos no PS do HC. Ele falou assim, o PS do HC é vítima do seu sucesso. Eu acho que é vítima do fracasso. Porque eu tenho certeza que metade daqueles caras que estavam lá aquele dia já tinham estado lá semana passada. É ou não é? É ou não é? Pô, eu fui no pronto-socorro do Samaritano com a minha netinha esse domingo. Gente, não para de entrar criança naquele pronto-socorro o dia inteiro entrando criança. E você abre pronto-socorro e lota, abre pronto-socorro e lota. Sabe o que eu queria votar num cara? Falar assim, eu vou acabar com os hospitais. Eu falei, não vou construir. Porque não vai precisar. Sabe? Não vai precisar de pronto-socorro, não vai precisar de hospital. Porque nós vamos ter saúde. Então, não é o CID, não é criar remédio para matar a doença. É criar remédio para curar as pessoas, para que elas não fiquem doentes. É isso. Então, para isso, gente, nós vamos ter que acabar com esse paradigma. Sabe, que a doença é uma coisa independente do ser humano, que ela é uma coisa que precisa ser removida, que ela é um micróbio, esse paradigma ele precisa cair. Aliás, ele já está podre, esse paradigma. Ninguém acredita mais nesse paradigma, porque isso não funciona. Até a própria medicina hegemônica já está vendo isso e está fazendo congressos para dizer, o que nós estamos fazendo com as doenças degenerativas? Não estamos fazendo nada. Nada. Então nós temos que sair desse paradigma, entender que a doença ela pode levar, sim, a gente à morte, ela pode levar à lesão, mas ao mesmo tempo, se ela for bem direcionada, ela pode levar a gente à cognição, que é a proposta da homeopatia, né? Que é dar doença artificial para o indivíduo aprender a lidar com a doença, tirar alguma coisa de bom daquele sofrimento que ele está tendo, né? Voltar à ideia, né, do Hahnemann, a ideia do Hipócrates, de que não existe doença, existem doentes. Não vou fazer remédio para matar a doença, vou fazer remédio para curar doentes. Isso sim. A homeopatia é isso, né? A homeopatia é uma terapêutica cognitiva, é uma terapêutica que pode fazer o nosso sistema aprender. Então, investir, né, numa medicina, numa terapêutica, eu estou falando da homeopatia, mas tem outras formas, né, interessantes de terapia, de terapêutica, né, que façam essa visão do indivíduo como um todo, mas nas suas partes, as suas partes dentro de um todo, quer dizer, tem uma visão complexa do ser humano, né, que possibilitem uma visão complexa do ser humano. Mais uma vez, muito obrigado, e depois estou à disposição de vocês para qualquer pergunta. Obrigado, viu?